Vamos falar sobre uma carta muito recorrente para a maioria das pessoas para quem tira o tarô. A carta da Imperatriz. E vamos fazer alguns paralelos com a vida e situações com as quais todos nós temos que lidar. Então, a Imperatriz, ela normalmente representa a falta, a pessoa que ela tem muito mais poder, muito mais potencial, muito mais capacidade. Mas tem aquela relação da potência com a impotência. Ela não tem noção da potência que ela tem. Então ela sempre sente, ainda que inconscientemente, que ela precisa se apoiar no outro, que ela precisa se apoiar em alguém. De repente, a mulher que está nutrindo muito a carência da solidão, sente que precisa do homem, de uma relação amorosa, ainda que infeliz, mas porque ela sinta que eu tenho um suporte, eu tenho alguém, então eu valho. Então eu acredito em mim porque alguém acredita em mim. Isso também pode estar atrelado em outras relações. E cada vez mais na nossa sociedade, outras vozes ecoam na nossa vida, né? Do tanto de informação que a gente recebe diariamente por conta da internet e da mídia. E essa cobrança constante em ser bem-sucedido, em ser magro e super em forma. A gente é bombardeado com essas informações que fazem com que a gente sinta que eu não ganho o suficiente, eu não sou amado o suficiente, que a gente fica se comparando, né? Com as histórias, com as fotos que a gente vê, com os filmes que a gente assiste, com as músicas que a gente ouve, eu não tenho reconhecimento o suficiente, e daí gera aquela relação normalmente da falta, né? Da falta às vezes que é do apoio do outro para que então eu acredite em mim, porque a gente não é educado a cultivar a nossa potência, a encontrar, a acreditar na nossa potência. Então daí eu vou buscar este apoio, algo no que me ancorar, uma muleta, que pode ser alguém, mas pode ser os excessos de comida, de consumo, porque naquele momento em que eu compro eu me sinto empoderado. Naqueles poucos segundos, minutos ou algumas horas, um dia ou dois que seja, tenho aquela euforia daquilo que eu comprei. Então eu me sinto poderoso de novo, então eu valho, então eu sou capaz. E essa constante atmosfera, né, de que me falta, de que eu preciso do outro, dependo do outro, eu preciso do reconhecimento do outro, eu preciso da aprovação. Entenda que todos nós temos essa necessidade de pertencimento, de reconhecimento. Poxa, eu tô me esforçando, eu quero, claro, ser reconhecido pelo que eu faço, né? Eu quero um elogio, alguma coisa do tipo, mas a questão é depender disso que é o problema. Depender disso que é o problema, a gente não pode depender. Mas não somos educados a encontrar ou acreditar na nossa potência. Então vamos refletir, o que é, de repente, que você acredita que te falta? Que você acredita, não que te falte realmente. Onde está a sua muleta? No que você encontra essa ilusão do suporte, do abrigo, do apoio, de eu tenho isso, então tá. Então eu posso, então eu sou capaz. É alguém, é um amor, eu tenho um relacionamento, então beleza. Mas a gente sente que isso não contempla verdadeiramente o que a gente é, o que a gente precisa. São ilusões. Depender que é o problema, não ter. Ou comprar realmente, ou consumir, ou passar horas no videogame, ou só assistindo alguma coisa, só comendo. Qual que é essa muleta? Que sem isso, você entra de encontro com esse abismo. E esse abismo que a gente não quer encarar, que a gente não quer lidar, gera essa falta de conhecimento de si. E é a falta de conhecimento de si que faz com que a gente não acredite e não encontre a nossa potência. E então eu sinto a falta, eu tenho essa dependência. Então a gente tem que olhar para, ok, qual que é o meu medo? O que talvez eu seja, ainda que um pouquinho, emocionalmente dependente. Por quê? E se eu só pensar assim, em realmente em cuidar de mim, em me ouvir, em me escutar, em acreditar, antes de esperar que o outro acredite, que o outro me apoie, que o outro me dê o suporte emocional ou financeiro. E se eu ousar acreditar em mim? É assustador, a gente não é educado. Muitos de nós não somos educados, né? A desenvolver essa potência. Mas a gente pode fazer isso. O mais difícil é lidar com a vida usando essas muletas. Sentir essa falta.
essa carência, acreditando nisso. Lidar com isso constantemente é muito mais pesado, é muito mais difícil. Fala, chega. De alguma forma, por mais assustador que seja, eu vou encontrar minha própria força. Eu não vou depender de ninguém, eu vou e vou fazer mesmo, não importa o resultado, eu vou porque minha voz merece ser ouvida. Porque eu tô vivo, eu mereço colocar a minha verdade nesse mundo, a minha fé, a minha crença, a minha energia. Pode ser assustador no início, mas é muito mais fácil do que viver de outra forma. E claro, né, eu ampliei aqui o significado da Imperatriz. Ela pode também ter outros significados, claro que depende da carta com que ela tá, mas quando a gente lê o tarô, né, o sinal vem pra gente, a mensagem vem pra gente da forma que a gente compreende. E é assim que eu sempre compreendi essa carta. Além do que, né, é muito trabalho da intuição que vem na hora também. E é isso que eu queria compartilhar com vocês.